Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a uma live muito especial. Vou fixar aqui o título da nossa live, que é a cama compartilhada e como descompartilhar a cama dos filhos, né? Então, como tirar os filhos da cama dos pais com amor, com respeito. Então, esse é o tema da nossa live de hoje. Deixa eu fixar aqui o tema. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Jana! Saudades de você, amiga. Olá, Sandra. Deixa eu só fixar aqui, que aí fica mais fácil, tá? Isso, muito bem. Vamos chamar nossa amiga Sandra para compartilhar conosco os saberes, né? A gente está fazendo essas lives para transbordar o nosso conhecimento, né? Vamos lá. A Sandra. Isso aí, Sandra. Vamos lá. Então, nós vamos conversar sobre... Olá, Sandra! Seja bem-vinda! Boa noite! Sim, ouço muito bem. E todos, Karen, seja bem-vinda. Quanta gente linda, quanta gente parceira, né, Sandra? Que legal! Boa noite, Cris. Boa noite, Cris, Simone. Gente, é muito legal. E o tema da nossa live é muito interessante, né? A gente decidiu fazer isso assim, meio que na correria, devido à nossa demanda, né? Então, mas assim vai ser feito com muito amor, com muito carinho. A gente está transbordando esse conhecimento com vocês, compartilhando, e vai ser uma live maravilhosa, linda, linda, linda. Então, que legal, estava ansiosa por essa live. Isso aí. Então, assim, ó, a gente tem muitas controvérsias sobre a cama compartilhada, né? Tem gente que diz que é a favor, tem gente que diz que é contra, tem gente que diz que acaba com o casamento, tem gente que diz que não. O que fazer, né, Sandra? O que a gente pode fazer? A gente veio, agora, nossos lares são maiores, cada um tem o seu quarto, vamos dividir tudo, vamos juntar tudo. O que nós fizemos? Diz aí, eu quero que vocês falem para mim se quando vocês tiveram filhos, foi a primeira vez que vocês dormiram com um bebê, né? Porque é difícil isso, né? Antigamente, nas aldeias, os adolescentes, as famílias eram muito grandes. Então eles dormiam, irmãos, tudo juntos, misturados, né? E dormiam com bebês e ali iam se espremendo, se acostumando. E eles criavam-se todos, né, saudáveis e muito bem, e todos ali juntos, né? Então eles já, quando iam ter filhos, eles já sabiam mais ou menos como a posição de dormir com o bebê, o cuidado. E hoje em dia, né? Hoje em dia a gente, né, cresce um pouquinho, já vai para a caminha sozinho, tem a cama toda pra gente, né? Tem a cama toda pra gente, aí depois casa, tem que, né, compartilhar, mas mesmo assim é adulto, não tem aquela preocupação. E quando vem uma criança, né? Então tem muitas questões que a gente tem que rever sobre a cama compartilhada. Então, é isso mesmo, só para dar uma introdução, eu estava refletindo um pouquinho mais e trocando algumas ideias, né? Inclusive com a Karine, daqui assistindo a gente também. Um diferencial que eu acho que tem para essas mães de agora, de primeira viagem, dos últimos 2 anos, que tiveram filho nos últimos 2 anos, é que, no caso, eu tenho um de 4 e um de 9. Então, quando eu fui mãe de primeira viagem, eu tive um outro contexto, né? Quando eu ia no pediatra fazer um acompanhamento, tinha várias outras mães. Poderia ter aglomeração, eu conseguia trocar
muito com elas, até porque a grande maioria ia na mesma faixa etária, a gente tinha muita troca, isso era muito valioso e me acalmava, né? Acalentava o meu Aham. coração nessas aflições que vão surgindo, né? E atualmente, né, de 2 anos para cá, a gente, quando vai no pediatra, vai já só em cima da consulta, não pode ter aglomeração, um representante da família, então até Isso. isso, né, limita essa troca de experiências, esse transbordar de vivências que foram realizadas, então isso também é um aspecto bem difícil, né, é uma dificuldade a mais, né, para todas essas mães que estão iniciando. É verdade. Então a gente precisa ter essa troca para a gente saber como lidar com esse ser humano tão indefeso, né, que veio, chegou ao mundo e a gente tem que dar conta dessa preocupação toda de desenvolvê-lo, de ter cuidado com ele, ter respeito com aquele ser. Então a gente tem que ter tudo isso em mente quando se tem uma criança. E quem de vocês já fez o nenê dormir no colo, foi colocar na cama e acordou? E ele acordou, Então, né? A cama tem espinho, né? Então, por que que isso acontece? Porque ele pensa comigo, ele está ali na barriguinha da mamãe. E quando chega aos 9 meses, ele está mais apertadinho, né? Está ali ouvindo o barulho, a movimentação dos órgãos internos da mamãe, do coração. Então, quando ele fica na cama, geralmente ele está tudo silêncio, tem a caminha dele muito espaçosa, então ele se sente desprotegido, né? Então por isso que ele chora e ele quer acalento, ele quer carinho, ele quer pele, ele quer o aconchego da mamãe, né? Quando ele é muito bebezinho. E quando ele vai crescendo, né? A gente vai se distanciando um pouquinho. Só que, segundo o nosso histórico, que nós somos mamíferos, então nós temos o hábito de viver em manada, né? Quando se fala muito nos elefantes, que quando vão dormir, eles se deitam ao redor do bebê, para que nenhuma presa vá pegar aquele bebê, vai matar aquele bebê, vai fazer algum mal para aquele bebê. Aquele bebê tem que se sentir seguro, né? Protegido no meio da manada. E se ele, de repente, acordar e sair, alguns deles, que estão ali ao redor, vai acordar e vai proteger aquele filhote, né? Então, nós somos mamíferos e precisamos desse contato, dessa pele, desse aconchego todo, né? Então, só para a gente entender um pouquinho por que os bebês precisam desse contato, né? Que muitas vezes a gente, não, tem que logo ir dormir na caminha deles, eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo, e não é assim. Só para a gente entender um pouquinho como que foi evoluindo isso, né? Então, a cama compartilhada. Por que a gente tem que... primeiro tem que se cuidar muito quando decidir ter a cama compartilhada, né? Porque o sufocamento, né? Às vezes ter todos os cuidados. A mãe pode se virar em cima do bebê, pode ter vários transtornos, né? Nunca deixar o bebê no meio dos dois adultos. Enfim, ter todo aquele cuidado, o bebê bem pertinho, né, da cabeça da mamãe, não mais na barriga. Enfim, tem todo um cuidado para que a gente não prejudique o bebê na hora do sono. E tem gente que diz, porque prejudica, porque faz mal o bebê dormir. Na verdade, não faz mal, né? Tem que ter um acordo entre o casal, né, que o bebê vai dormir ali. Mesmo porque quando é bebê, muito bebê, demanda demais estar levantando a mamãe toda hora para dar de mamar, para ver a fralda, para, né, ter todo esse cuidado, né, noturno. E se a mamãe não dorme direito, o outro dia ela está mal, ela não tem muita paciência, ela não tem muito, né, até mesmo disposição, até mesmo prejudica até a produção de leite, né? Dependendo do estresse que a mamãe vive, né? Isso. Então, ela pode até ter problemas na produção do leite para o bebê. Então, aí entra o acordo entre o casal, né? Vamos deixar ele aqui, vai ser melhor e tal. E também a gente tem que ter em mente que a intimidade do casal, né, tem que ser num cômodo separado,
por respeito ao bebê. Porque se fosse um adulto que estivesse ali, né, a gente tem que pensar nisso. Se fosse um adulto, você iria para outro cômodo, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Porque o bebê não sabe, a criancinha não sabe o que está acontecendo. Então ele pode ficar com medo, ele pode ficar assustado, porque ele pode estar dormindo, mas ele continua ouvindo alguns sons, né? No sono REM, então que demora um pouquinho. Então ele fica ali ouvindo tudo o que acontece ao redor dele. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a cama compartilhada, né? Com a cama compartilhada ou o sono compartilhado, né? Que a cama é quando dorme junto e o sono é quando, né, põe o colchão no chão, no mesmo cômodo, né? Então isso que fique bem claro. E aí a gente precisa ter esse cuidado com o bebê, o respeito com ele, porque ele é um ser humano, né, acima de qualquer coisa. Então até mesmo o tratamento que você tem com seu filho tem que ser o mesmo que você tem com um amigo, o mesmo que você tem com um adulto, né? Então esse é um ponto muito importante com relação à cama compartilhada. Queres colocar alguma coisa? E esse é um aspecto, sim, esse aspecto muito importante no sentido de colaboração, né? Do cônjuge, né? Do esposo com certeza. A esposa, como você falou desde o início, né? É todo um acordo. Porque a iniciar ali pelos primeiros dias, né? O bebê recém-nascido chegou, a mulher passa por todo aquele período do resguardo, né? Então, o puerpério. Resguardo, então, isso mesmo. Então, em teoria, ela pode manter a intimidade, então, mas não é só isso, né? Não é só finalizar esse período de resguardo. Ela tem que ver se primeiro se o esposo tem que ter bastante paciência, né? Bastante carinho, para poder ver como é que tá a libido, por exemplo, né? Porque depois tem toda uma questão hormonal, né? E ter bastante paciência. E daí, assim, se for em comum acordo, fazer todos esses combinados como você falou, né? Isso mesmo. Ela sendo um bebê e dormindo, ela ainda consegue ouvir os sons. Isso tem uma consequência a médio e longo prazo para a criança, né? Isso já é comprovado. Então é isso, né? Procurar os outros cômodos e tudo mais. Mas sempre ter muita parceria, né? Muito diálogo entre o casal. Sempre falar, né? Claramente. Talvez para quando é primeira viagem, é difícil de estar expressando isso, né? Mas mesmo assim é importante falar abertamente, explicar e buscar atrás. E vir, igual estamos fazendo agora, né? Aprender mais sobre o assunto. Quero falar, mas eu não sei como falar, então eu vou estudar. Eu vou atrás, eu vou ver os positivos e os negativos, é melhorar, enfim, vou buscar argumento, porque o conhecimento é a chave, né? Isso. Sabe, quando tem discernimento do que você está tentando falar, é tudo muito mais fácil. Então, eu acho que a chave é o diálogo e buscar o conhecimento sobre aquele processo, aquela fase. Isso vai para a vida inteira, né? Passou esse momento, ele está dormindo no quarto dele, vai vir numa outra fase, sempre está buscando, como a gente fala, para ser pai e mãe precisa estudar. Precisa, não tem outro jeito, é verdade. Então, assim, o casamento ele é erguido, né, por vários pilares. Então, a intimidade é um só deles, né? É a parceria, é a amizade, é o companheirismo, envolve um monte de coisas que o casal tem que estar alinhado com isso, né? E a partir do momento que se tem um bebê, entra na fase do puerpério, que às vezes demora um pouco mais e a mamãe está com a cabeça voltada só para a cria, só para aquele bebezinho, só para aquele ser humano. Tanto é que algumas espécies, elas abandonam o bando e ficam só com a ninhada ali, para proteger, sabe? Eles se afastam um pouquinho para poder ter aquele cuidado maior, né? Então, assim, é importante que haja esse companheirismo, né, com o parceiro, que ele entenda que é uma fase, daqui a pouco vai passar e vão curtir depois, né? Então é muito importante o diálogo nessa parte, né? Também tem que... Eu aumentei o meu microfone, estão falando que está baixo, eu aumentei o volume e deixei mais próximo da boca. Qualquer coisa vocês sinalizam. Pode continuar. Isso. Então, alguns estudos...
alguns estudiosos falam que quando a gente dorme com o bebê, o nosso sono pareia com o do bebê. Né? Então, se a gente tem um sono leve, né? Se o bebê tem um sono leve, o nosso também vai ficar leve. E assim a gente vai, ele é pareando, sabe? Então, por que, né, que acontece isso? Porque se o bebê acorda, né, de repente vomita ou acontece alguma coisa, a gente acorda de imediato, né? Quem é mãe sabe que o bebê dá uma mexidinha, você já está acordado. Então, o sono do bebê e da mamãe, ele é pareado para essa proteção, né? Deixa eu ver. A gente tem uma questão, isso, da Olinda, mas para o final a gente vai dar alguns recursos, né, Josi? Vamos. A pergunta dela é, a minha filha tem 4 anos e dorme conosco. Ela tem o quarto dela, mas não quer dormir lá. Qual as dicas vocês dão? Então, a gente calma que a gente vai... Né? Isso, vamos... Mas vamos botando as perguntas, daí a gente vai juntando. Isso aí. Mas a gente vamos entrar nesse assunto aí. Lá. Vamos chegar lá. Calma aí. Então... Mas pode ir botando as dúvidas. Vão colocando aí. Então, a gente vai chegando lá. Então, a criança está crescendo, e qual é tem muita gente que pergunta, qual é a idade para sair do quarto dos pais? Né? Qual é a idade certa? Né? Então, a idade certa é aquela que você acha que é certa. Né? Porque assim, eu tenho um filho vai fazer 18 anos dia 1º, e tenho outro que vai fazer 9 anos. Então, o de 9 anos, de vez em quando ele vai para o meu quarto, tá? Porque às vezes ele chega lá de madrugada, mamãe, tem mosquito, mamãe, eu perdi o sono, mamãe, mas por quê? Muitas vezes não tem nada. Ele quer o quê? Se sentir protegido. Às vezes a gente passou o dia todo na correria, o dia todo em função, não teve aquele tempinho juntos, né? E ele quer aquela atenção agora. Ele precisa de atenção, é uma necessidade dele. Então ele deita ali e dorme um sono a noite toda, um sono bom, um sono tranquilo, para outro dia estar recarregado as energias e brincar e fazer tudo o que tem que ser feito. Então a gente varia de cada pessoa. Se você não se incomoda com a sua criança do seu lado, beleza. Se tem gente que já se incomoda de ter alguém ali, o bebê, então coloque no quarto. Mas a gente vai explicar como fazer para tirar o bebê dali, a criança, né, do quarto dos pais, para colocar lá na caminha deles. Bem interessante. Eu assisti uma pesquisa com pais que estavam nesse processo de transição de a criança ir dormir no seu quarto. E no início da entrevista, as pessoas perguntaram assim, por que você dorme com o seu esposo, com a sua esposa? E daí eles explicam assim, porque... Ele perguntava assim, por que vocês não dormem separada, né? Sim, porque eu trabalho 40 horas, né? Passo o dia inteiro longe, então à noite a gente quer conversar, eu quero ter alguém, como a Karine falou no início da live, nem eu consigo dormir sozinha. Eu quero ter alguém para dormir junto, porque eu já tenho esse hábito. Daí a pessoa que está me entrevistando fala assim, mas teu filho também não está 40 horas, no caso não está o dia inteiro ali longe de você também? Será que ele também não quer conversar? Será que ele não quer se aconchegar? Ele não quer ter alguém junto? E as pessoas levavam meio que um choque dizendo assim, eu não tinha pensado nisso. Mas a gente não pensa, Sandra, a gente não pensa, sabe? A gente não pensa porque é tudo tão corrido, a gente tem que dar conta de tanta coisa. Porque pensa bem, a gente geralmente trabalha 8 horas por dia, né? Aí tira mais 1 hora, geralmente, de transporte, até tu chegar no teu trabalho, até chegar, né? Aí, depois, nesse meio tempo, a criança fica com quem? Ou fica na creche, ou fica com a vovó, ou fica em casa, ou fica, né? Então, todo esse período, ela ficou longe de você, né? De 9, 10, 11 horas, dependendo do local que você mora, até 12 horas sem você. Aí, quando chega, ela fica naquela euforia, né? Que quer conversar, ela quer conversar, ela quer contar os casos que aconteceram, ela quer a tua atenção, né? Então, isso é tão... É legítimo. Isso é tão verdade que quando voltaram às aulas, eu tive problemas com meu filho, o de 9 anos,
Por quê? Porque eu chegava em casa meio-dia, ele queria contar as coisas. Então, eu queria, né? Aí tinha louça para lavar, tinha que estender roupa, e aquela coisa, toda a correria que mãe, mulher sabe muito bem como é que é. E o que que eu faço hoje? Não faço mais nada. Dou comida para ele, a gente vai sentar e vai conversar e vai... Depois a louça eu lavo. Porque não dá. Atender a demanda dele. Ou eu faço uma coisa, ou eu faço, sabe? Então deixa, a louça vai ficar ali. Aquele tempo com o meu filho não vai voltar. Entende? Então isso acalmou o coraçãozinho dele, isso fez uma grande diferença, né? Então a gente precisa pensar, repensar o que é prioridade para nós, né? Então esse é o meu caso e cada casa é um caso, é singular. Então esse é a minha situação, né? Eu que escolhi assim. Então o dia que vocês chegarem comigo do trabalho, a loucinha vai estar ali para lavar. Né? Mas assim, tá enfim, e tá tudo bem, com certeza, né? E vai ficar ali, depois eu lavo e assim a gente vai levando. A gente, né, a vida passa e a louça fica e a gente precisa dar conta de tudo. E a criança, ela precisa, quanto mais amada, se sentir protegida, mais fácil é ela se desvincular dos pais. Até mesmo na escola, até mesmo para deixar com a rede de apoio, né, a vovó ou a vizinha. Quanto mais protegida ela se sentir, quanto mais amada ela se sentir, ela vai ser melhor para se desvincular. Né? Ela vai se sentir, não, eu posso, confiante, sabe? A hora que eu precisar, minha mãe vai estar ali, a hora que eu precisar, meu pai vai estar ali. Então, quanto mais confiante ela for, quanto mais protegida, mais amada ela for, ela vai se sentir autoconfiante. Não, a hora que eu precisar, eu sei que eu vou poder contar com eles. Então, não preciso me preocupar quando eles saírem, né? Alguém colocou algum comentário? Sim, eu já leio. A Karine botou assim, bem isso, minha filha tem 14 anos e tem noites que pede para colocar o colchão no nosso quarto. Assim a gente aproveita, conversa e até assiste um filme juntos. É interessante essa fala da Karine, porque durante os meus estudos eu encontrei assim, nós, pais e mães, a gente tem uma necessidade tão grande de ter prazos, de ter uma idade fixa para as coisas. Por exemplo, para sentar tem que ser até os 6 meses. 1 ano e não andou, pode te preocupar. Não falou tantas palavras até tal idade, fica de olho, alerta. Sempre um prazo, sempre como se fosse... todos iguaizinhos, assim, né? Sim. Esquece essa singularidade da criança, né? Que tem muitas coisas que interferem nisso, né? A cultura, a rotina, a forma com que a criança se relaciona, tudo isso vai interferindo, mas não. A sociedade impõe tanto esses prazos que a gente fica realmente com essa preocupação, né? Até que idade, né? E igual a outra pergunta. E chega a ser até uma competição, pode? né? Isso. Quanto mais cedo saiu, parece que é uma vitória, né? E não é bem assim. O meu desfraudou com 6 meses. Eu lembro que quando o Guilherme era pequeno, o meu desfraudou com 6 meses. Eu colocava lá no piniquinho, não sei o quê, um adestramento, né? Não foi um desfraude normal, foi um adestramento. Saudável. Poxa, não. Né? Então, para quê? A que custo, né? Então, se torna uma competição. O meu filho é melhor que o seu, né? E não é assim, cada um tem a sua fase, vai aprender no momento que ele achar que deve, no momento que for necessário. Então, isso a gente precisa ter em mente. Tirar essas coisas da cabeça que tem que ter tal data, tal... Não, vamos fazer conforme aproveitar o momento, né? É interessante que até o meu filho, ela falou da filha dela de 14 anos, o meu filho também está com 18, há pouco tempo, com 15 mais ou menos, ele ainda dormia, botava o colchão lá, fazíamos um acampamento no quarto, e a gente assistia filme realmente, e a gente ficava ali, e era muito gostoso, né? Então, assim, às vezes até a gente convida assim, vamos filho, dormir lá no quarto com a mãe, né? Claro que ele não vai, hoje em dia não, né? Mas isso não volta mais, né? Então a gente tem que aproveitar mesmo. E tem alguma pergunta? Não?
Não, ela só complementou. Tem noites que no nosso quarto tem a cama de casal, o berço e mais o colchão dela no chão. E isso é maravilhoso, isso aí vai ficar, são memórias afetivas que nunca vão Isso. apagar, né? Então ela vai lembrar isso, e o legal, sabe o que que é, Sandra? É que depois ela vai fazer isso com os filhos, Vai sabe? reproduzir. Uhum. Sabe? Vai ser aquele carinho, aquela coisa gostosa assim de estar a família reunida, de sentir aquele carinho de, sabe? Da manada ali, tá ali juntinho. Isso é maravilhoso, né? Não tem nada que pague isso, né? É verdade. E agora, a gente não quer se estender muito com a nossa live, né? A gente quer falar tudo que a gente tem que falar. Tu E vai, só tu que vai, puxar- tu vai dar as dicas? vou dar as dicas. Quer te falar alguma coisa? Só uma curiosidade mesmo para saberem. Eu fiz uma Ah, pesquisa bem rápida sobre essa autonomia deles dormirem sozinho. Vai muito de cultura para cultura. Por exemplo, no sim, Japão, não sei se vocês já sabem, mas no Japão, culturalmente, as crianças, quando têm de 5 para 6 anos, eles já ensinam que passando dos 6 não pode. Então, lá na cultura deles, da forma que foram ensinadas de século para século, isso, é assim que acontece, né? Na Espanha, já é um pouquinho diferente. A criança, os bebês recém-nascidos, né, já tem essa cultura de colocarem não cama compartilhada, mas cômodo, né? Num berço, e quando completam 6 meses, daí sim, vão para os seus quartos, né? Com a babá eletrônica, enfim, com algum recurso que auxilie essa sim, criança bem pequena poder ficar lá com segurança, né? E aqui no Brasil, né, a Unicef lançou um documento que diz que Unicef, que significa Nações pela Infância, né, uma sigla em inglês, que a isso, partir dos 6 meses já é um pouco mais seguro, e a Associação Brasileira de Pediatria não aconselha deixar as crianças bem pequenas com cama compartilhada, e sim com cômodo, devido à segurança e por causa dos índices de acidentes que ocorrem, né? E no caso do uhum, botar no berço, né? No mesmo cômodo, e quando ela aprender a andar, isso, porque se for uma cama baixa, né? No quarto dela, e ela conseguir descer e vir para cá quando tiver alguma necessidade, vir para o quarto, no caso, quando tiver alguma necessidade, então é o mais seguro. Mas como tu falasse, cada criança é um ser único, a família vai sentar, o esposo e a esposa, isso, e sim fazer o seu método que deu certo, né? E tá tudo bem. isso mesmo. Cada um tem que ver o que é melhor, né? Tem criança, tem bebês que eu conheço que desde bem pequenos deitam no bercinho e dormem a noite toda, né? Ao contrário dos meus que acordavam de uma em uma hora para mamar, né? Mas enfim, então a gente precisava, né, arrumar um jeito que fosse melhor para a mamãe, né, para poder ter essa demanda suprida do seu bebê. Então, é, cada um deve procurar, né, o seu método, o melhor método para fazer a cama compartilhada ou não, né? Então tem gente que Isso. já acha que não deve, então a gente tem que respeitar. O primeiro, nosso principal princípio é o respeito, né? Isso. Então, como a minha criança já está grande, já está, né, já tem 2 anos, 3 anos, às vezes 4, e não quer sair do meu quarto, o que eu faço? O que a gente pode fazer? Ou tá pequena ainda, mas quer trocar, né? Quer mudar o quarto, quer descompartilhar a cama. O que dá para fazer? Primeiro, a gente precisa seguir 4 etapas. Primeiro, é que a criança precisa ter um dia saudável, uma rotina saudável. O que é uma rotina saudável? Pegar sol, brincar bastante, para ela ter sono depois. Por que pegar bastante sol? Porque o sol ele estimula a melanina. Ah, e ele precisa ter uma alimentação saudável, com pouco açúcar, para ele chegar à noite e descansar, né? Depois, você tem que reduzir as luzes da casa. Fazer um ritual mesmo, né? Antes de... Você vai estipular um horário para a criança dormir, porque a criança não vai dormir a hora que Rotina. você dorme, né? Não, Manter uma rotina. rotina. Então, precisa ter, por exemplo, 8 horas a criança está todo mundo na cama. As crianças estão dormindo. Para você ter uma horinha ou duas para você, né? Com seu marido, com sua esposa, fazer alguma coisa. Então, ter essa rotina.
que tem que ter nessa rotina? Reduzir as luzes, né? Não ter a casa toda acesa. Por quê? Porque quando a gente acorda, nossos olhinhos abrem, o cérebro diz, você precisa de energia. Aí o que ele faz? Ele manda adrenalina, cortisol, então dopamina, e ele para o quê? Para a gente levantar, para a gente fazer o que tem que ser feito e trabalhar e agitar. E é isso que ele precisa produzir para a gente manter a nossa rotina diária com um monte de demandas para a gente ter energia. Quando vai anoitecendo, os nossos olhinhos vão vendo menos luz, né? E ele vai, olha, não precisa de tanto cortisol. Vou baixar o cortisol e vou aumentar o quê? A melanina. Do sono. Do sono, né? É o hormônio do sono. Então, ele faz esse equilíbrio e quanto mais melanina, mais eu vou ter sono e vou entrar no sono REM. Aí, quando entra no sono REM, eu estou mergulhado na melanina. Né? Então, ele vai... O nosso corpo, ele é mágico, né? Ele é maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo como funciona a nossa mente. E é assim. Então, quando a criança chega em casa, né? A mamãe chega em casa, a criança fica eufórica, tá cheia de luzes, a mamãe tá cheia de afazeres, tá cheia de coisas. A mamãe quer que ela durma rápido para poder fazer as coisas. E a criança percebe que a mamãe tá com muito cortisol no organismo. Ela está muito agitada, né? E tem muitas luzes. Então, quando a criança percebe que tem muita agitação, que tem muitas luzes acesas, quando ela fica no celular, né? Que a mamãe dá o celular para fazer as coisas, né? E ela fica ali com aquelas luzes todas, o corpinho dela já está cansado. Aí o cérebro manda mais cortisol, adrenalina para aquele corpinho cansado. O que acontece? A criança fica hiperativa. Aí aquela criança que chora, que cai por tudo, que faz arte, que trepa no sofá, que faz... E a mamãe não dá mais conta, a mamãe quer fazer as coisas, ela não consegue dormir. Então, por isso que é interessante ter uma rotina. Pegar, ir apagando as luzes, mesmo que você tenha um monte de coisa para fazer, vai reduzindo a agitação em casa, vai ficando, né, mais tranquila, vai apagando as luzes, que aí ela vai pensar, não, nós vamos dormir, o cérebro dela já vai organizando os hormônios para ela repousar. Porque imagina, o corpinho cansado, cheio de adrenalina. É muita coisa para um corpinho tão pequeno, né? E às vezes muitas mamães falam, meu Deus, eu não dou mais conta. Eu não dou conta desse guri. Por quê? Porque não tem uma rotina saudável, né? Então, já vai, chega do trabalho, já dá uma comidinha, já conversa com ele. Tem 15 minutinhos só, tá suficiente, só para ele, sem celular, sem nenhuma interferência, né? Dá aquele momento para ele, que ele precisa ter esse momento, e dá um banho, faz todo aquele ritual, põe ela na cama, né? E vai fazendo todos os dias esse ritual. Ah, Josi, tem que ser todo dia no mesmo horário? Não, às vezes tem, né? Varia um pouquinho, né? Você já foi numa festa que teve que ficar até um pouco mais tarde, e aquela sua criança não aguentava mais, você não aguentava mais, né? Foi festa de família, geralmente às vezes vai um pouquinho mais tarde, a gente passa do horário, e a criança não faz um monte de arte e chora, e grita, e pula, e não sabe. Então é isso que acontece no corpinho dela. Então se a gente não cuidar, isso vicia, né? Vicia, porque a criança vai chegar em casa e vai querer atenção e você não vai conseguir dar, e ela vai ter todo esse trabalho. Então vai criando essa rotina, diminui a agitação, diminui as luzes, que aí a sua criança, o cérebro da sua criança vai entender que está na hora de dormir. Então é preciso ter todo esse cuidado, tá? O terceiro passo, tá? Garantir que a sua criança tenha todas as necessidades supridas. Todas.
necessidade de atenção, necessidade de fome, de limpeza, né? Então, não ter xixi, não ter cocô, não ter, né, ter tomado um banho, de ter tido um dia agradável, né? Assim, que ela brincou bastante, de também ter um quarto que ela não acorde ela, né? De repente tem alguma coisa ali que está piscando, às vezes um letreiro ali perto, não, deixa tudo bem fechadinho, um quarto, se puder colocar um som ambiente, assim, uma musiquinha de ninar, alguma coisa assim, é interessante colocar no quarto, né? Então, para que aquilo ali, ela durma com tranquilidade. E o quarto item, é sempre fazer esses mesmos, os outros 3 itens, sempre, todos os dias, sabe? A gente precisa ter essa rotina, sempre, 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 sempre. Por quê? Porque senão vai virar um caos, a sua criança não vai querer dormir, não vai conseguir e você vai pirar, porque não vai conseguir nem fazer as suas demandas que você tem que fazer, não vai conseguir colocar a sua criança para dormir e não vai ter paz, porque você vai ficar estressada e vai virar um caos. Tá, e depois? O que eu tenho que fazer? A minha criança tá grandinha e quer dormir comigo. Você pode fazer de 2 coisas, 2 maneiras. Você pode deixar ela começar a dormir com você e colocá-la na cama depois, né? Aí, por quê? Porque aí ela vai acostumar a acordar no seu quarto, né? No quarto dela. Ela vai dormir no seu quarto e vai acordar no quarto dela. Só que tem Combina, porém, né? Comunica a criança, é um combinado. E também, assim, ó, quando você... porque depende da idade, né? Mas quando você for colocar, independente da idade, quando você colocar ela na cama, lá no quarto dela, você falar para ela, isso foi novidade para mim, mas eu não sabia. Falar para ela que ela está segura e está protegida no quarto dela. Porque no sono REM, a gente ouve o que acontece, né, no ambiente externo. Então, ela vai se sentir protegida lá no quarto dela. É interessante, mas isso é muito significativo. Então, sempre quando você for colocar ela na cama, fale para ela, você está protegida, você está segura lá no seu quarto. E ela vai se sentir segura e protegida lá no quarto dela. Tá? E às vezes pode ser que ela acorde de madrugada, vá para o seu quarto. Aí você também pode fazer o mesmo processo, né? Mas falando sempre no ouvido dela, fazendo todo esse processo de novo. Também dá para você dormir no quarto dela, né? Até ela adormecer, ficar ali com ela, e depois ir para o seu quarto. Também falar antes de sair, fazer essa mesma fala para ela. Isso vai dar segurança para a sua criança. E porque depois que ela adormece, ela vai tendo confiança de ficar ali no quarto dela, né? Ah, mas a minha criança não quer ir para o quarto. Então, o que você vai fazer? Você vai contar histórias, né? Histórias de que um ursinho, ele não queria sair do lado da mamãe por nada desse mundo, mas um dia ele foi convidado para ir para por exemplo, não precisa ser só de sono, né? Resolveu ir para a escolinha. E lá na escolinha ele arrumou um monte de amigos. E ele descobriu que é muito legal ficar sozinho, um pouquinho longe da mamãe. E que a mamãe logo viria ficar com ele de novo. Sabe? Por quê? Porque eles têm medo de ficar longe da mamãe e do papai. Entende? Então, contando essas histórias, fazendo eles entenderem, né? Que a mamãe vai estar sempre perto deles. Você pode inventar histórias, não precisa ter uma história, né? Então a criança vai entender que o papai e a mamãe vão estar sempre do lado dele e que ele vai se sentir protegido e amado sempre que ele se sentir necessidade, né? Então vai contando historinhas, vai fazendo ele entender isso. E também enfeitar o quarto dele, né? Não precisa ser uma coisa assim, gastar horrores.
Mas colocar um abajur que ele gosta, de dinossauro, vamos supor, né? De carrinho, né? Isso vai fazer com que ele goste do quarto dele. Vá dormir com ele durante a tarde, né? No meio do dia, se for possível. Olha como é gostoso esse teu quarto, olha só como é gostoso aqui, a tua caminha. Compre um jogo de lençol novo para ele, com desenhos. Então vai estimulando a sua criança a dormir no quarto dela, né? Então ela vai se sentir amada, protegida e vai gostar do quarto dela, do ambiente dela. Ela vai se sentir pertencente àquele lugar. Então, essas são umas formas de fazer com que a sua criança saia do seu quarto de uma forma amorosa, de uma forma respeitosa, sem precisar brigar. É interessante que, Sandra, que teve há um tempo, né, pediatras que dizia que deveria deixar chorar no berço, na cama, né, no quartinho, deixar chorar até dormir, porque aí ele ia acostumar a dormir no quarto dele, né? Então isso é um absurdo, que em vez de se sentir protegido, ele vai se sentir abandonado. E a dor do abandono, o trauma do abandono é terrível, né? Causa traumas para o resto da vida. Então essa é uma forma assim de trazer a criança para o quarto dela de uma forma amorosa, respeitosa, né? Mostrando que o quarto dela é legal, é seguro, né? Que ela pode ficar ali, que a hora que ela quiser, que ela precisar, a mamãe e o papai vão estar ali com ela, né? E sempre ter em mente que a criança ela precisa desse cuidado, dessa atenção, né? E se a sua criança for para sua cama no meio da noite, dê atenção, dê um colo, dê um aconchego, que às vezes é pele que ela está precisando, né? Porque ela é pele. A gente fica tanto tempo longe deles que eles sentem necessidade, né? Então acolha ele, acolha a sua criança e vá supra essa necessidade, né? Outra coisa que é importante também que o quarto da criança não esteja muito frio nem muito quente, que a criança sinta uma temperatura boa, né? Que ela mesmo se descubra, ela consiga não cair a temperatura corporal, né? Então assim, procurar equilibrar a temperatura do quarto. Se possível, aqui é meio difícil a gente estar usando aquecedor no inverno, né? Mas geralmente a gente usa ar-condicionado no verão. Mas assim, procurar manter uma temperatura agradável, né? Para que ela não sinta frio e nem muito calor. Então, no inverno eu colocava muito aqueles macacãozinhos soft, porque eles se destapam muito, né? Então eu colocava aqueles macacãozinhos soft. Ele fica quentinho, mesmo se descobrindo, ele fica quentinho. Então é preciso manter essa temperatura deles e eles vão dormir a noite toda, né? É o que a gente espera também, né? Então, assim, a probabilidade deles dormirem a noite toda é bem maior do que ter um quarto que, né, ou está muito frio ou está muito calor, né? E demandar outras coisas. Tens alguma coisa? Eu vou ler as nossas contribuições aqui e eu vou também contar como é que foi com o Andrei, que eu fiz justamente esses 2 últimos recursos que tu falou, foi o que virou a chave, o que mais auxiliou. Mas primeiro deixa eu ler aqui. A Ju botou: a Ana tem o quarto dela separado, mas dorme quase sempre no colchão, no nosso quarto. Nós estamos aproveitando a fase pequena, mas ela tem a rotina do sono, da janta, da brincadeira, e está aos poucos indo dormir no quarto sozinha. Isso mesmo. A Cris pediu depois para eu te explicar um pouquinho melhor o que é o sono REM, né? Que são as fases do sono, né? Mas deixa eu continuar aqui, ó. Muitas boas dicas, meninas. Dá certo sim. É só ter a rotina. Hoje nós conseguimos fazer a Ana dormir no mesmo horário todos os dias. Deolinda botou parabéns pelas dicas. Estão de parabéns e muito obrigada. Outra coisa que a Fono comentou é não deixar a criança ter acesso à TV, nem celular, pelo menos 30 minutos antes do sono. Que é justamente isso que tu estava falando pra gente sobre a luz, né? Quando a gente acorda, o cérebro recebe essa notícia. Acordou? Energia, dopamina. Só que quando a gente está quase dormindo e vem a luz, seja do celular ou da TV, o cérebro recebe a mesma informação. Ele não consegue discernir se essa luz é artificial ou se é do sol.
Por via das dúvidas, eu vou garantir. Então, distribui de novo a dopamina, o cortisol, e daí a criança fica hiperativa ali, como tu tinhas explicado. É bem assim mesmo. E a do Andrei, o que funcionou, ele fez 4 anos ontem. Então, há um ano atrás, no aniversário dele, do ano passado, eu sentei, conversou eu e o amor, disse, não, ele vai pro quarto dele. Beleza, nosso combinado, vai pro quarto dele. Ele dormia numa cama auxiliar, que fica separado, assim. Sempre dormiu desde bem pequeno, antes no berço, agora na cama, né? Nunca com a gente, que a gente não achava seguro. E fez 3 anos e eu conversei. Fizemos um combinado, ó, você fez 3 anos, você é um mocinho agora. E a gente foi trabalhando isso um tempão, primeiro por essa autoconfiança. Ah, eu já sou um mocinho, sim, você é um mocinho, e você é um mocinho forte. Olha o que você já sabe fazer, você já sabe comer sozinho. E fui engrandecendo, né? E dando essa certeza, essa confiança para ele. Repeti isso várias vezes. E daí no aniversário a gente comprou o lençol dos personagens que ele gosta muito. E a figurinha da época era o Homem-Aranha. Essas figurinhas normais de papelaria. Entregamos figurinhas, ele decorou a parede, que fica, no caso, dorme ele e o irmão dele, né? Que é um beliche, o Bernardo em cima e ele embaixo. Então, onde ele fica ali, ele decorou com um Homem-Aranha. E naquela noite eu fui, fizemos toda essa rotina de diminuir as luzes, tirar a tela. A televisão foi desligada antes, o celular não foi para a mão dele, a gente foi para o quarto e falou, olha que legal, hoje vai ser um dia muito especial e vai dar tudo certo. Claro, ele ficou um pouco mais apreensivo, porque era a primeira noite, mas a gente fez a nossa oração da noite, li histórias, acho que naquela noite foi umas 3 histórias, até que ele se acalme, né? E daí ele virou e dormiu. Aquela noite foi assim. Mas agora, ontem ele já fez 4, então durante esse 1 ano acontece várias vezes de ou dar uma escapada no xixi, ele vem avisar que ele precisa ser trocado, ou pesadelo. Quando ele tem pesadelos, como ele já levanta, a porta do quarto está aberta, então ele vem até mim, quando ele vem à noite, às 3, 4 da manhã, e ele, mãe, até no meu quarto, eu venho, eu acolho ele, eu escuto, digo, tivesse um pesadelo, como a gente combinou que ele ia retornar para o quarto dele, eu abraço, a gente senta de novo lá na cama dele, eu valido o que ele sentiu, isso é um pesadelo, mas olha aqui, tá tudo certo, aqui tá seguro, como tu falou, tá tudo ok, eu vou ficar aqui um pouquinho com você. Ele vira e dorme. É só isso que ele precisava, ver se tá tudo certo, um pouquinho de pele, um pouquinho de abraço, sabe? E vai, e tem funcionado, assim. Cada vez menos ele vem até o quarto. Agora é bem esporádico, mas é o que deu certo. Esse recurso que parece que é bem simples, né? Como é que um lençol pode virar a chave assim? E o conversar, né? Dizer que ele é um mocinho, que ele consegue, que ele é capaz. Mas se caso não conseguir, eu vou estar aqui, né? Ele vem até mim, que tá tudo certo, e a gente vai junto fazer esse processo. Paciência, bastante paciência. Isso. É muito importante ter essa consciência, né? De que, e muitas vezes a gente acha que não vai dar certo, né? Só porque, né, gastou só com um lençol, com um bichinho, e dá. Para a criança aquilo ali tem muito significado, né? Então, a gente conversar com ela e dizer, a mamãe está aqui no outro quarto, mas a hora que você precisar, a mamãe vai estar aqui. É só chamar, a mamãe vem aqui com você, a mamãe, sabe? Ter essa confiança de que vai ter alguém ali com ele, que ele vai poder contar com alguém, isso é extremamente importante, né? É até engraçado, porque quando a gente, até mesmo vocês que já trabalharam com os filhos, né? Enquanto eles não têm a segurança de que você não vai, você está ali na outra sala trabalhando, né? Então, a hora que passa por perto, só dá um tchauzinho. Ele tá seguro. Só pra acalmar o coração. Só pra acalmar o coração, ou dá um beijinho e sai tranquilamente. Mas quando ele não se sente seguro, ele chora, ele quer, porque ele ainda não se sentiu seguro, né? Porque ele não absorveu isso. Então, quando ele está seguro, não, eu posso contar a hora que eu quiser, a minha mãe, eu posso chamar minha mãe vai vir. Então, ele está seguro, né? Então, é bem interessante isso, esse sentir-se seguro, é extremamente importante para a criança, até para nós, né? Se você está num lugar que você não se sente seguro, não se sente protegido, o seu cérebro já vai ficar em alerta, já vai ficar com medo, já vai ficar, né, ter um monte de hormônios mexendo com você, né? Sendo inundado o seu corpo com esses hormônios que ficam em alerta. Então, isso é muito importante. Com relação ao sono REM,
esse sono, varia de 30 a 40 minutos com as crianças. E ele é aquele sono que quando você olha a criança está mexendo os olhinhos. Não é, Sandra? Sabe aquele soninho que tu olha assim, a criança tá lá com aqueles olhinhos e fica ali. Então, esse é o sono REM. E nesse meio tempo, a criança percebe tudo que está acontecendo ao seu redor. Ela ouve tudo, ela consegue, né? Ela está dormindo, mas ela está percebendo a movimentação. Esse REM é uma sigla em inglês que eu não anotei, mas se quiserem eu posso trazer depois. A gente faz um post. Pode fazer um post depois para curiosidade, é bem legal. Uhum. É uma sigla em inglês, tá? Então é um sono que ele consegue, você está dormindo, mas você está um pouco acordado, o seu cérebro está trabalhando ainda. Então é esse período que é o sono REM, que a criança fica de 30 a 40 minutos. Então assim, às vezes a gente acha que a criança já está dormindo, mas não está não. Ela ainda está ali processando. Então por isso é interessante a intimidade do casal, né? Não tá ali, né? Por causa desse momento. Então é isso, gente. Mais alguma pergunta, por favor? E se tiverem alguma pergunta, mandem para nós. A gente vai dar um jeito de responder, tá? E mandem sugestões pra gente, tá? E se tiver mais alguma coisa, tem mais alguma coisa, Sandra? Alguma pergunta, alguma sugestão? Não. Seria só sobre os objetos tranquilizantes. Não sei se tu ouviu esse termo, mas é parecido com o objeto de apego que a gente conhece, né? Isso. Eu li, né, que assim que a criança chega, a gente entrega cheirinho, um boneco, alguma coisa assim, que é o mais ideal do que tu adaptar a criança a dormir, por exemplo, mexendo algum sinal teu, mexendo no cabelo. Não pode? Pode mexer, pode fazer, mas quando tu for esse processo de transição dela ter que ir pro teu espaço dela e tu se afastar dela, como ela passou às vezes 2, 4, 6 anos tendo esse reforço, dormindo através desse caminho, é um pouquinho mais difícil. Então, se a criança tem esse hábito, e aos poucos fazendo essa transição junto, né? Entregar. Hoje em dia tem eu não vou lembrar o nome, mas aqueles bichinhos de crochê que imita o cordão umbilical. Aquele de lá é muito, muito super indicado, porque tem toda uma explicação para isso, mas auxilia melhor, né? E eles chamam que objetos tranquilizantes não animados, ou seja, não pessoas, que não seja gente, né? Que seja um brinquedo, que seja um cheirinho, o bico, a fralda, que fica muito, muito, muito mais fácil para quando tiver aqui para o quarto dele. Isso mesmo, Isso mesmo. Para substituir, né? É um objeto de substituição, né? Então é muito legal isso mesmo, bem falado. Então é isso, pessoal. A gente mandem perguntas, mandem sugestões das próximas lives. Espero ter respondido as questões, espero ter sido clara, né? Que é muita coisa, tá? Eu vou fazer um post colocando cada etapa, as fases, para ficar bem vocês lembrarem certinho. Essa live vai ficar gravada também, então a hora que vocês quiserem podem estar assistindo novamente, podem estar procurando esse conteúdo, tá bom? Era isso. Fiquem com Deus, uma boa noite e até a próxima. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.